Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. Muitos assuntos no programa de hoje. A gente vai falar sobre reforma política, vamos falar também sobre as eleições municipais, que estão cada vez mais perto, e saber de que maneira os partidos de oposição e situação estão se preparando para mais esse embate eleitoral. Falando em reforma eleitoral, um dos assuntos que estão sendo discutidos nesse momento lá em Brasília, por exemplo, é a fusão de alguns partidos. Dentre eles, o PPS, que está praticamente certo para fazer uma fusão com o PSB. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com um dos nossos convidados, que é o deputado federal Marcos Abrão, que é do PPS e é presidente estadual do partido. Tudo bem, deputado? Boa noite. Bem, Paulo, satisfação. E quero aqui também cumprimentar o deputado Zé Witt. Tá bem, o senhor já me ajudou a apresentar o outro convidado, né? Deputado estadual José Witt, que é do PSDB e é líder do governo na Assembleia. E eu vou querer saber do senhor como anda esse trabalho na Assembleia, principalmente por parte dessa liderança que o senhor exerce lá em relação ao governo do Estado. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo. É sempre um prazer estar com você, uma satisfação muito grande poder retornar ao seu programa. É um prazer sempre recebê-lo também. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fique ligado. Aproveite a vida, levante cedo e dê um bom dia pro seu dia. Como é bom saber que todos da família estão protegidos. Tem o melhor plano de saúde, viva com tranquilidade. América Planos de Saúde. Planos que cabem no seu bolso a partir de R$ 71,00, com qualidade e garantia de atendimento. América Planos de Saúde, 3983-7949. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo dois deputados, um federal e outro estadual, para a gente saber o que anda acontecendo no mundo da política. Está aqui o deputado federal Marcos Abrão, que é do PPS e é também presidente estadual do partido. Também está aqui o deputado estadual José Witt, que é do PSDB e é líder do governo na Assembleia. Eu gostaria de começar pelo senhor, deputado José Witt, para saber que avaliação primeiro o senhor próprio faz do seu trabalho como líder do governo na Assembleia, tendo em vista esses cenários, né, que a gente tem acompanhado, e quem acompanha o trabalho da Assembleia Legislativa deve ter visto. Quer dizer, a Assembleia primeiro começou com um suposto gás por parte desses novos deputados que chegaram, né, e hoje em dia a situação está completamente diferente, para pior, na minha opinião, pelo menos, né, até porque ela não tem tido quórum como deveria ter e foi pregado, né, pelos novos deputados que lá chegaram dizendo que queria diminuir recesso, aquela coisa toda, e de repente parece que tem até deputado pescando no Araguaia e fazendo gazeta na Assembleia essa semana. É verdade? Bom, Paulo, na verdade, avaliar o meu trabalho é um pouco difícil, né? Porque como eu mesmo vou me avaliar. Mas acredito eu que nós temos tido, a princípio, um sucesso na nossa liderança. Nós temos aprovado todos os projetos que são enviados por parte do governo, temos tido celeridade na aprovação das matérias também dos deputados estaduais que lá estão. Tivemos um recorde de aprovação de matérias com vetos do governador. Enfim, nós temos feito um trabalho em prol da sociedade, que é isso o que a sociedade mesmo nos cobra. Realmente nós iniciamos uma legislatura onde eu imaginava que fosse ser bastante diferente da legislatura passada, a qual eu participei, tendo em vista que já na legislatura passada nós tínhamos muita dificuldade com quórum. Muitas vezes nós tivemos que funcionar a Assembleia graças ao quórum dado pela oposição. E isso está acontecendo agora. Exatamente o que está acontecendo novamente. Nós entendemos que o trabalho parlamentar ele deve ser pautado também fora da Assembleia Legislativa, os parlamentares precisam visitar suas bases, andar nas secretarias de governo, porém nós entendemos e já conversamos isso exaustivamente em várias reuniões, que no horário regimental das sessões, que são 3 dias apenas na semana, Paulo, que começa às 3 horas da tarde, às vezes alguns têm que estar na comissão às 2 horas da tarde, porém, digamos que seja das 2 horas da tarde, funcionar até em torno de 5, 6 horas,
é um trabalho muito curto que os parlamentares poderiam estar realmente fazendo quórum, dando resposta à sociedade que clama para que os deputados estejam trabalhando e faça jus ao seu salário, faça jus a realmente o real motivo por eles estarem ali na Assembleia. Tem deputado pescando mesmo nessa semana? Bom, Paulo, eu não posso te dizer que existem boatos que existem deputados que foram aí para a temporada já do Araguaia, passaram uns dias pescando. Na verdade, nós tivemos uma semana onde nós tivemos quórum na terça e na quarta-feira. Na quinta-feira nós não tivemos, excepcionalmente, porque nós tivemos o casamento do deputado Marquinho Palmerston, que foi fora do estado de Goiás, foi, se eu não me engano, no estado de Pernambuco. Alguns deputados viajaram até lá. Com dinheiro de quem? Não, eu acredito que foram com dinheiro dos próprios deputados. Eu até brinco, a oposição brincou, bateu muito com essa relação do quórum. Eu até dizia, eu falei assim, olha, poxa, mas vocês estão aí prejudicando a noiva do deputado Marquinhos Palmerston, porque foi 9 anos de namoro, ela precisa casar e vocês estão criticando os deputados de terem ido até lá para dar essa bênção. Mas alguma mordomia deve ter rolado. Não rolou, não. Por parte do deputado Marquinho, de repente, ele bancou alguma coisa? Não bancou. Enfim, eu estou fazendo a pergunta porque tem sido frequente também a insatisfação da população em relação aos gastos que se fazem em relação à verba indenizatória da Assembleia. Sem dúvida nenhuma. Deputados gastando a rodo em restaurantes, não são restaurantes baratos, não. São restaurantes classe A, são os melhores da cidade e tem gente que chega lá e gasta 5 mil de uma vez, 10 mil, uma coisa assim. Veja bem, Paulo, com as novas regras impostas pelo atual presidente, pela nova mesa diretora, muitas coisas estão mudando na Assembleia Legislativa, inclusive regras para o deputado empreender viagem, seja ela dentro do país ou seja fora do país. Está muito mais rígido, está muito mais criteriosa. Nós temos agora o novo ponto eletrônico que foi plantado com muita dificuldade na Assembleia, mas hoje existem todos os funcionários da Assembleia são obrigados a bater o ponto eletrônico. O deputado também deveria ser obrigado. Eu acredito que sim, seria porque importante. Porque só funcionário, o deputado também. Eu acredito que sim. Por isso que tem alguns que estão pescando lá na Araguaia, quer dizer, em plena atividade, né, largando o serviço aqui para ir pescar. Uma das maneiras de aferir a presença de todos os deputados está no portal da transparência que existe na Assembleia Legislativa, que já tem sido mostrado todos os deputados que estão frequentes ou que não estão. Isso é um instrumento importante para que a própria sociedade acompanhe a vida do parlamentar dentro da Assembleia Legislativa. Agora, deputado, o senhor como líder tem tido problema na condução dos deputados da base para aprovação dos projetos, para a defesa até dos projetos do governo? Paulo, nós não podemos tapar o sol com a peneira. É claro que existem momentos onde projetos que não são de interesse tanto da sociedade, projetos de ajuste fiscal, categorias que estão clamando por mais aumento, infelizmente não tem ainda, a indefinição da database, a retroatividade do piso dos professores, são projetos polêmicos e que trazem um desgaste tanto para o Legislativo quanto para o governo. Porém, é um ajuste que se faz necessário nesse momento e nós temos que ter bastante prudência em ser deputado. Não podemos ali apenas fazer um jogo da oposição, olha, vamos votar porque está bom ou votar porque está ruim. Nós estamos passando um momento de crise, não só no setor público, mas no setor privado, e essa crise não é apenas no estado de Goiás, é uma crise a nível nacional. Portanto, alguns ajustes se fizeram necessários e projetos esses chegam à casa que não são projetos populares, causa a impopularidade. E alguns deputados sentem a dificuldade, são parlamentares, alguns deles novos, que estão chegando agora no parlamento, sentem a pressão das entidades de classe que se organizam de forma muito substancialmente falando, de uma forma bem organizada, vão para a Assembleia, pressionam esses deputados e alguns deputados, eu acho que na hora sentem um pouco essa pressão. Nós temos votado todos os projetos de importância para o governo que tem chegado na casa. É claro que alguns nós estamos segurando um pouco, dando a oportunidade às entidades classistas de brigarem e deliberarem. Agora, infelizmente, alguns deputados eu ainda acredito que estão sentindo um pouco a pressão. Agora, se deputado sente pressão e só quer defender quando está tudo bem, não precisa de defesa. É isso que eu digo, a responsabilidade de um parlamentar ela é muito grande. Nós não podemos chegar ali apenas e jogar para a sociedade. Nós temos que dar sustentabilidade e governabilidade para o governo e para a sua equipe. Então, é importante que a gente tenha o ônus o bônus de ser deputado, que é muito bacana, você é deputado, você ganhou uma eleição, é difícil ganhar, você está ali, você tem várias benesses em ser deputados, mas também quando é preciso que você vote projetos e relate projetos que não são de tanto interesse, mas que dão governabilidade nesse momento que o governador precisa, ele tem que mostrar a cara e tem que votar esses projetos também. Claro, porque só mostrar a cara quando está tudo bem
repito, não precisa de defesa. Ficaria muito Só fácil. defender quando está tudo bem, quer dizer, fica muito fácil. Ao contrário, né, nesse ponto, pelo menos uma análise minha, o PT, ele dá exemplo, né? Porque pode estar a situação que for, e a situação, ultimamente, no Brasil, não é das melhores, mas eles fazem uma defesa firme e intransigente da defesa da presidente Dilma, Exatamente. do ex-presidente Lula, dos projetos, né, que são impopulares. E por mais que eles sejam semelhantes àqueles que eles criticaram, por exemplo, do governo anterior de Fernando Henrique Cardoso, os petistas fazem uma defesa intransigente. Exatamente isso. E aqui... Isso está acontecendo na Assembleia? Não, nós temos deputados que têm se revelado como, tem sido tido até como uma revelação, chegaram agora, mas têm feito um bom trabalho, um trabalho substancial. Porém, é claro, existem aqueles deputados que ainda estão conhecendo o parlamento e já chegam num ano de dificuldade, de ajuste fiscal, que projetos impopulares estão chegando na casa, muitas vezes eles não estão ainda tão preparados. Acredito eu que isso é uma questão da gente ir ajustando, conversando com os secretários de governo e com o próprio governador, para que eles tenham segurança em estar não só relatando esses projetos, mas também se fazendo presença no plenário e ajudando a aprovar essas matérias que são importantes para o governo. Tá bem. Vamos começar a falar um pouco de política geral, e eu gostaria que o senhor participasse também dessa discussão, porque ela vai ter reflexos aqui em Goiás, que é a questão da fusão de partidos, né? Dentro dessa proposta de reforma política, uma das situações que estão ocorrendo nesse momento são as fusões, quer dizer, de alguma forma se preparando até para o que pode vir em relação a essa reforma. E aí eu já coloco na nossa conversa o deputado federal Marcos Abrão, que é do PPS, e é presidente estadual do partido, que está se fundindo com o PSB. Vamos primeiro, de uma forma genérica, indo a Brasília. Mais uma vez, a nossa equipe, a única equipe aqui em Goiás, que vai a Brasília frequentemente, sistematicamente, né? Praticamente todas as quartas-feiras. O senhor já pode se preparar para encontrar a nossa equipe lá. As nossas equipes, na verdade, estiveram mais uma vez em Brasília para a gente trazer de um plano nacional para o plano regional essa discussão da fusão de partidos. Como está sendo discutida essa questão lá? Confira. Com a discussão da reforma política no Congresso Nacional, partidos se movimentam em relação às fusões. São os casos de PPS e PSB, e ainda de PTB e o Democratas. O objetivo dessas legendas é aumentar as suas bancadas. Aqui no Senado Federal, um assunto se tornou quase unanimidade. É preciso reduzir o número de partidos. De acordo com os senadores, esse seria um passo importante para ajudar a organizar a política no país. Nós não podemos ser um país que vai ter 50, 200, 300 partidos daqui a um pouco, pelo número de partidos que estão na fila lá. Se não me engano, tem mais 32. Eu acho que é positivo. As grandes democracias convivem com 5, 6 partidos, 10 partidos no máximo. Aqui, só no Senado, nós temos 16 partidos. Esse processo é inexorável, ele virá, a não ser que existam divergências partidárias muito intensas. As fusões partidárias possibilitam que políticos insatisfeitos deixem seus partidos sem correr o risco de perder o mandato. É o caso da senadora Lúcia Vânia, que pretende deixar o PSDB. Elas são importantes desde que elas tenham identidade ideológica. Aqui na Câmara dos Deputados, o posicionamento dos parlamentares não é diferente. Para os congressistas, a junção partidária é um passo importante para a política brasileira. Não vejo com bons olhos esse número de partidos existentes no nosso país. É absurdo nós convivermos com mais de 30 partidos, muitos de aluguéis, isso tem encarecido as campanhas, então nós queremos acabar com essa palhaçada. Então é preciso que a gente busque um consenso. Eu vou me dedicar a semana que vem inteira em articulação sobre o texto da reforma política com os líderes e com os segmentos partidários. Enquanto as fusões não se concretizam, políticos que deixaram suas legendas no exercício do mandato correm risco. Essa situação está sendo vivida pela senadora Marta Suplicy, que deixou o PT para se filiar ao PSB. Ela tem evitado falar sobre o assunto. PT querendo, né, o cargo, querendo a função de Marta Suplicy. Mas vamos lá, vamos trazer essa discussão para Goiás. Aqui em Goiás, essa semana que passou, houve uma reunião, mais uma vez, entre os presidentes do PPS e do PSB. O presidente do PPS, que está aqui no estúdio, que é Marcos Abrão, que fala nesse VT também, ele aparece nesse VT, e também o presidente do PSB, Vanderlan Cardoso, para acertar os detalhes, né, para ver se afunila a situação para haver finalmente essa fusão dos partidos em nível nacional e, naturalmente, aqui em Goiás também. Confira.
Um novo encontro entre o presidente do PSB em Goiás, empresário Vanderlan Cardoso, e o presidente do PPS goiano, deputado federal Marcos Abrão, acertou os últimos ajustes da fusão dos dois partidos no estado. A fusão vai acontecer, já foi aprovado pelos dois partidos, praticamente por unanimidade. Daqui já vai sair a comissão com integrantes dos dois partidos. A intenção nossa, tanto a do PSB, já vimos trabalhando nesse sentido, como a do PPS, era de ter candidaturas em todos os municípios. De acordo com o presidente do PPS, deputado Marcos Abrão, questões como a sigla e o número do partido depois da fusão ainda não foram definidas. Tanto o PPS como o PSB estão encomendando pesquisas qualitativas para ver se mantém o nome PSB 40, que é uma marca muito forte, ou se criemos uma nova marca e um novo número. Mas isso vai ser tomado a nível nacional. Em Goiás, segundo os líderes do novo partido, a presidência da sigla não está definida. Nós não discutimos ainda. O momento agora é discutir a fusão, e essa comissão está sendo criada para estar discutindo o interior. Outro aspecto que, segundo eles, ainda não foi acordado é se o partido vai compor a base de apoio ao atual governo, comandado por Marconi Perillo. Tenho conversado com partidos da base do governador Marconi Perillo, já tive conversa com ele e com o vice, também com partidos de oposição ao governo. O momento agora que nós estamos discutindo não é esse, o momento agora é dessa fusão, é o que nós temos que correr contra o tempo, né? As filiações estão aí, a preocupação nossa é essa. O objetivo do grupo é que nas eleições de 2016 o partido tenha candidatos a prefeito em todos os municípios do estado. Em Goiânia, tudo indica que o nome será o de Vanderlan Cardoso. Goiânia precisa de um gestor. Se for a vontade dele de ser o candidato da nossa fusão, ele será o candidato a prefeito de Goiânia. Deputado Marcos Abrão, como é que fica então a situação do senhor, particularmente, que nesse momento, hoje, seu partido faz parte da base do governador Marconi Perillo. O senhor apoiando o Vanderlan, significa que Vanderlan também estaria na base, ou o senhor estaria apoiando, nesse caso, um candidato que já estaria fora da base e saindo da base de Marconi? Paulo, primeiramente a gente precisa colocar que a questão da Prefeitura de Goiânia é uma questão local. A nossa aliança com o governador é uma aliança estadual. Então, nós estamos agora, primeiro, fazendo a fusão de dois partidos que são ideologicamente muito próximos. Então, a questão da filiação em relação à Prefeitura de Goiânia ou às prefeituras é o primeiro passo dessa fusão. Então, nós não estamos ainda tratando de relação em nível estadual. Primeiro, nós estamos tratando... Mas, naturalmente, os senhores pensam lá na frente também como é que vai ficar a situação desse novo partido. Primeiro, a gente precisa terminar a fusão, que é o que nós estamos fazendo. É claro que isso, a gente precisa colocar os dois lados, né, os ganhos e as perdas, e a gente está tendo essa maturidade. Então, por isso que a gente não está falando em nomes. Porque primeiro nós precisamos fazer a fusão dos partidos, que é muito maior do que os nomes. É muito maior do que você tratar de um nome agora para a prefeitura ou de um nome agora para a presidência desse partido. Mas o senhor não admite a possibilidade de Vanderlan ser esse nome? Olha, ele colocou a possibilidade, Paulo, mas nós temos outras alternativas também. Nós estamos trabalhando num projeto maior. Alternativas dentro desses dois partidos? Dentro desses dois partidos. E fora dos partidos? Então, é claro, nós vamos conversar com todos. Agora, o que precisa ficar claro, primeiro nós temos que terminar a fusão, que a nível nacional está acontecendo, eu faço parte lá em Brasília dessa comissão que está acompanhando, mas essa é o primeiro passo. Mas você pode ter certeza que nós, com essa fusão, nós queremos ter candidato nos 246 municípios do estado de Goiás. Ainda que o senhor diga que, nesse momento, está sendo discutida a fusão do partido, mas claro que os senhores pensam no que será esse novo partido, a cara desse novo partido. Ele será de oposição? Será da base de Marconi ou ainda não tem uma definição? Olha, Paulo... melhor não definir agora? Agora nós estamos tratando da fusão e das possíveis candidaturas nos municípios. Eu tenho certeza que após a fusão nós vamos chegar nesse consenso da postura do partido, do novo partido, em relação
ao governo estadual. A minha vontade, como aliado, é que o partido caminhe com o governador Marconi. Só que é um projeto coletivo, é um projeto que a gente está falando como alternativa e, principalmente, um projeto que a gente quer fazer um partido sem dono. Tá, para encerrar o bloco, mas não o assunto, no próximo bloco a gente continua falando sobre isso também, eu gostaria de ouvir uma análise do senhor sobre uma frase dita pelo seu companheiro, deputado federal Jovair Arantes, do PTB, sentado aí nessa mesma cadeira que o senhor está hoje. No programa de 4, 5 semanas atrás, ele avaliou da seguinte forma essa situação de PSB e PPS juntos e da ida da senadora Lúcia Vânia, de quem o senhor é sobrinho, para esse novo partido. Ele avaliou o seguinte: não é a Lúcia que está indo, é o Vanderlan que está vindo. Ele está correto? Olha, eu não posso fazer essa colocação, Paulo. Vindo, ele quis se referir à base aliada. Porque nós estamos trabalhando um projeto maior, que é um projeto a nível de Estado. A gente não pode desprezar, né, uma pessoa que teve 170 mil votos na última eleição na cidade de Goiânia, que conhece também o estado de Goiás. Não é porque eu e a senadora nós temos mandato que nós poderemos colocar como maiores do que ele. Ele também tem a base política dele, tem os votos ao Vanderlan, claro. A gente precisa respeitar. Se nós estamos trabalhando um projeto de um partido, a gente precisa respeitar todas as lideranças. Agora, nós temos o nome da senadora, nós temos o nome do Vanderlan. A senadora disse que não quer. Pelo menos deu uma declaração para a gente semana passada dizendo que não quer disputar a prefeitura. Nós temos o meu nome, nós temos o nome do Pedro Azulim, do Elias Vaz, nós temos vários nomes. E outra coisa, Paulo, nós estamos trabalhando um projeto que está atraindo pessoas. Eu estou recebendo inúmeras ligações de pessoas que querem filiar. Daqui a pouco o senhor pode dizer algum nome para a gente? Vamos para o intervalo e vamos ficar na expectativa para ver se a gente sabe quem é que pode ir para esse novo partido. Será que tem gente aqui por perto que pode ir para esse novo partido? Daqui a pouco você fica sabendo. Fica ligado. Promed, planos de saúde empresariais e familiares pensados para você. Com o plano Promed Familiar, você tem acesso a uma excelente rede credenciada, pronto-socorro 24 horas e outros serviços criados para atender a sua família. Para garantir o bem-estar da sua equipe, o plano Promed Empresarial oferece serviços de consultas, exames, internações e cirurgias. Promed, porque na vida precisamos de confiança. 3097-3800. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo 2 deputados. Está aqui o deputado federal Marcos Abrão, que é do PPS, e também o deputado estadual José Witt, que é do PSDB e é líder do governo na Assembleia. E está convidado, viu, deputado, a participar dessa conversa aqui, que de repente pode interessar o senhor. Interessa ao senhor essa história? Uma janela que se abre para mudar de partido? Não, eu acho que pode interessar alguns, mas hoje eu estou bastante satisfeito no PSDB. Encontrei o meu verdadeiro ninho. Olha lá. É o Ninho Tucano. O Ninho Tucano. Deputado Marcos Abrão, o senhor poderia dizer alguns nomes que estariam já com um ou os 2 pezinhos dentro desse novo partido? Paulo, eu quero preservar, porque as pessoas que procuraram pediram sigilo, porque nós estamos ainda num processo inicial. Mas tem gente graúda nessa história, hein? Tem gente graúda. Muito graúda? Tem gente graúda e gente... Muito graúda? Gente que soma, pessoas respeitadas. Você pode ter certeza que nós vamos construir em Goiás um grande partido. Tem pessoas que têm interesse, que querem caminhar junto, que veem isso como uma alternativa. Gente da base e gente da oposição também, não? Olha, dos 2 lados, tanto da base como da oposição. E agora é o momento da gente conversar. Eu, como presidente de partido, eu tenho que colocar todas as pessoas, né, em discussão, para que a gente possa construir esse projeto coletivo que é um partido. Tá bem, tá vendo só como é difícil tirar as coisas de político, mas a gente tenta, né? Fazer o nosso papel a gente faz. Vamos lá, quem sabe a sua tia, senadora Lúcia Vânia, pode nos dar alguma pista, né? Porque a gente ouviu também a senadora lá em Brasília sobre essa fusão dos 2 partidos e sobre como ficaria esse novo partido. Veja só. Com a ida da senadora ao PSB, o partido passaria a compor a base do governador Marconi Perillo? Eu tenho que conversar com os membros do partido, principalmente com aqueles que são mais antigos, que estão aí segurando o partido ao longo do tempo. Eu tenho maior
respeito pelo Vanderlan, que teve 700 mil votos, é uma pessoa que tem uma liderança expressiva no Estado, portanto eu não posso deliberar de forma unilateral uma posição que tem que ser do colegiado. Lucevânia não quis dar detalhes de como ficaria o novo partido com uma possível fusão com o PPS. Nós vamos começar o partido de forma democrática, não queremos fazer um partido onde existem dono do partido. É preciso que os companheiros do interior entendam essa fusão, absorva bem a fusão e trabalhe para que não haja atritos na base. É difícil, né? Tal tia, tal sobrinho, né? A gente não conseguiu ainda avançar muito, mas a gente vai continuar fazendo as perguntas. Deputado José Witt, como é que fica a situação da base aliada do governo do Estado se esse novo partido surgir com a candidatura de Vanderlan Cardoso? Teria o apoio da base do governador? Isso seria interessante? O senhor acredita que seria aprovado pela base? Olha, eu acredito que sim. Tudo já foi dito a respeito do Vanderlan. Todos nós sabemos da sua capacidade, da sua competência. Conhecemos bem Marcos Abrão, que fez um extraordinário trabalho, principalmente no que tange a moradia no estado de Goiás. A senadora Lucevânia, com todo o seu histórico, o seu pedigree político. É um partido que nasce muito grande, não só a nível nacional. Em Goiás ainda nós precisamos saber o tamanho do partido, porque o próprio presidente diz que existem graúdos que estão procurando. Então, é um partido que vai, com certeza, ter destaque no cenário estadual. Agora, o PSDB também tem nomes para a disputa da Prefeitura de Goiânia. Agora, eu vejo, Paulo, que nós precisamos ter maturidade mais uma vez. Eu estou vendo que as coisas estão vindo acontecendo, como já vimos esse filme algumas vezes aí atrás, as pessoas discutirem, talvez, projetos próprios, vaidades. Nós precisamos parar com esse negócio de que tem que ser o fulano ou tem que ser o ciclano, porque senão vai romper com o governador, porque senão vai embora, então tem que ser candidato. Não, eu acho que nós temos aí uma grande oportunidade nesse momento que nós estamos vivendo na cidade de Goiânia, temos a capacidade de conseguirmos, e olha que nós estamos lutando há bastante tempo, chegar à Prefeitura de Goiânia. Goiânia está aberto, Goiânia hoje tem toda essa amplitude para que tenhamos candidato. Porém, é muito importante que nós não tenhamos mais vaidade. O PSDB tem nomes, o partido que será criado terá nomes, outros nomes da base são nomes importantes. Vamos todos sentar à mesa, tirar as vaidades, fazermos um projeto para Goiânia, fazermos pesquisas qualitativas, ver o que o eleitor está buscando, sair muitas vezes, às vezes, dessa polarização de nomes que já são nomes marcados como carteirinha. Por que não surgiu o novo? Eu sou defensor disso. Seu partido também e é o que a gente confere nessa reportagem. O deputado José Pivec, do PSDB, acredita que chegou a hora do partido dele lançar candidato à Prefeitura de Goiânia. Não tenho dúvida, em todos os municípios, em especial em Goiânia, que há muito nós não temos um candidato com potencial de se eleger. O senhor tem alguma preferência? Eu tenho preferência para alguém que possa fazer uma boa gestão, que possa criar uma qualidade de vida, que possa gerar desenvolvimento. O presidente do Diretório Estadual do PSDB, Paulo de Jesus, também defende essa tese. Poucas vezes nos últimos anos o PSDB tem tantos nomes que querem disputar a Prefeitura de Goiânia. Como lidar com essa situação? Olha, isso é um processo democrático, é um processo bom que fomenta a discussão e a apresentação de ideias e propostas pelos candidatos. Nós vamos escolher, entre muitos bons, nós vamos escolher o melhor, porque nós vamos participar desse processo da disputa pela Prefeitura de Goiânia. Uma das preocupações de Paulo de Jesus é com possíveis disputas internas. Se eu tiver poder de influência nisso, primeiro nós vamos acabar com as vaidades pessoais e eleger o projeto coletivo em primeiro lugar. O senhor tem uma preferência pessoal? Até agora, não. Quando é que o senhor acha que o PSDB deve bater o martelo no nome? No mês de junho de 2016. Nas convenções. Só que até lá, a luta, a disputa pela indicação já está acontecendo ou não está acontecendo? Está acontecendo. Com certeza, muitos sonham em administrar essa bela cidade que é a cidade de Goiânia. Inclusive Goiânia, o senhor? Eu sonho, Paulo, apesar de achar que esse meu sonho está um pouco mais difícil. Mas eu gostaria muito de ser uma alternativa. Acredito eu, por ser jovem, estar começando, não ter vícios
políticos, acredito eu que consigo trazer bastante segmentos organizados da sociedade para a minha candidatura. Acredito eu que por ter sido votado durante 2 vezes para deputado estadual na minha cidade, onde vivi minha vida toda, não só aqui como tem a minha votação na cidade de Palmeiras, mas vivo em Goiânia, nasci e cresci aqui, vejo que eu seria uma boa alternativa. Mas quem vai decidir isso é o partido, quem vai decidir isso é o próprio governador. Agora, se lembrarem de mim, eu tenho até setembro para mudar o meu domicílio eleitoral. Senão eu vou ficar lá em Palmeiras e ajudando por lá. O partido vai ter uma participação decisiva nisso ou vai ser a palavra do governador que vai decidir tudo? Olha, Paulo, eu acredito que o governador sabe fazer política mais do que todos nós, né? Dado a sua história na política no estado de Goiás. Eu acredito que o peso dele, sem dúvida nenhuma, vai ser primordial. Agora, vejo que o partido tem bons nomes, né? Nós temos aí bons quadros que estão lá no Congresso Nacional, nós temos aqui vereadores de Goiânia que têm feito um excelente trabalho. Nós estamos, acredito eu, no caminho certo. Agora, tem que ser feito sem, como o próprio presidente disse, sem vaidade, tirar, né, os projetos próprios e entender que ter Goiânia administrada pelo PSDB ou pelo partido da base seria muito importante até para 2018. Deputado Marcos Abrão, né? Vanderlan Cardoso teve conversa já com o governador Marconi Perillo, já teve conversas com o vice-governador José Eliton, e ele disse, inclusive, numa das entrevistas que fizemos com ele dias atrás, que nessas conversas eles falaram muito mais sobre o segundo turno, uma aliança no segundo turno dessa eleição para a Prefeitura de Goiânia. Confere? É isso mesmo? Olha, Paulo, o primeiro que a gente tem conversado é sobre a questão da fusão. A questão da candidatura do nosso partido, você pode ter certeza que ela irá acontecer. Nós vamos lançar candidato na Prefeitura de Goiânia. Agora, essa candidatura, Paulo, pode ser a candidatura da base aliada e pode não ser também. Você tá vendo, a gente Paulo? pode abrir uma candidatura, entendeu? Nós temos espaço para ter uma candidatura própria, que isso é legítimo dos partidos políticos. Agora, e às vezes provoca histeria, porque eu acho que as pessoas acham que tem que ser o candidato da base aliada, mas a base aliada é formada por uma base ampla e a aliança é estadual. Sim, isso que tem que ficar claro. Vê o quê? O que você observou nisso? Eu observei que é a dificuldade que eu digo quando existem projetos próprios e algumas vaidades. O Marcos já adiantou. Falou, ó, o PSB vai ter, o PPS, esse novo partido, tem candidato a prefeito de Goiânia. Quer dizer, ele já afirmou que apoiar PSDB ou qualquer outro partido já se torna difícil. Então, onde eu digo que as vaidades, muitas vezes, no momento da mesa, tem que ser colocado ao lado. Eu já penso diferente, por exemplo. Eu acho que o PSDB poderia ter candidato, mas se avaliarmos que se esse candidato for o Vanderlan ou o Marcos ou um candidato do próprio partido que tenha, naquele momento, principalmente nas pesquisas qualitativas, os seus adjetivos que se encaixem e ele tenha densidade eleitoral, como muitos nesse partido têm, por que não nós também apoiarmos? O importante é que a base assuma a Prefeitura de Goiânia, que dará uma condição muito grande para disputarmos a eleição em 2018. Pois é, Vanderlan que disputou contra Marconi Perillo as 2 últimas eleições para o governo do Estado, foi derrotado, mas fez muitas críticas, né, contra Marconi. O senhor acha que é possível, dizem que em política tudo é possível, e eu acrescento que inclusive nada, mas o senhor acha que é possível, depois desses enfrentamentos, Vanderlan aparar definitivamente essas arestas e ser aceito nessa base do governador? Eu acredito que sim. Eu acho que política se faz com entendimento. É lógico que lá ele já foi da base, depois passou a ser oposição e agora ele vindo para a base. Claro que arestas precisam ser aparadas, mas nós não podemos desprezar, porque política geralmente se faz dessa forma. Hoje se discute, amanhã se tem um entendimento, isso é natural na política. O que não cabe é leviandade, às vezes mentira e ataques pessoais. Mas eu acredito que pela seriedade que tem o empresário Vanderlan, por tudo que ele fez como prefeito e senador Canedo, é assim um nome muito bem-vindo para a base aliada do governador Marconi. Já dá para sentar na janelinha, o senhor acha? Olha, Paulo, isso não está sendo discutido ainda. Nós estamos falando sobre fusão de partido e posicionamento. O posicionamento do partido, presidente. Conte um pouco mais. O posicionamento do partido é de ter candidato. E aqui eu falo como presidente de partido. Isso não é vaidade, isso é uma colocação. É marcar posição para que a gente possa crescer um partido do Estado de Goiás. Nós teremos candidatos nas 246 municípios do Estado de Goiás.
Tá bem, se você acha, né, você que acompanha o programa, se você acha que essa situação que está complicada, ela é igual, eu tenho certeza, que em todos os outros partidos, em todas as outras possíveis alianças que se formarão para essa disputa em 2016. Quer ver? Vamos começar a colocar outros partidos? Vamos até a oposição ao governo do Estado? PT e PMDB vão caminhar juntos? E mais do que isso, o Democratas pode caminhar junto com o PT e o PMDB? O presidente do Diretório Estadual do PT, César Donizete, acredita que o mais provável é que o partido dele continue aliado ao PMDB nas eleições municipais do ano que vem. Acho que a gente deve estar juntos. É claro que, se precisar, o PT tem nomes. A tendência natural é que o PT apoie uma possível candidatura de Iris Rezende? Se o Iris for candidato, eu acho que é. O PT agiria de que forma caso o PMDB procure Ronaldo Caiado e uma aliança com democratas? Eu vou te falar, o PT não estará com o DEM. Esse é o acordo mais fácil de Goiás. O DEM não quer o PT e o PT não quer o DEM. Então, aonde um estiver, o outro não estará. Já o presidente do Diretório Metropolitano do PT, deputado Luiz César Bueno, pensa diferente. Nós temos que aceitar votos da esquerda e da direita. Seria eu, extremamente ingênuo, dizer para vocês que nós não aceitaríamos o apoio. Por sua vez, o presidente da Assembleia, deputado Hélio de Souza, não vê sentido em unir PT, Democratas e o PMDB em uma mesma aliança. Eu não trabalho com essa hipótese, não acredito que ela vai acontecer. E, com certeza, se acontecer, nós estaremos jogando o passado do partido. O deputado federal Rubens Ottoni defende a aliança PT-PMDB, mas não descarta o apoio dos democratas nas eleições de 2016. A trajetória nossa é com os partidos que apoiam o governo. O DEM é um adversário nosso no governo federal, por isso não é um aliado nosso quando se fala em eleição estadual e eleição municipal. Mas num cenário onde o candidato a prefeito seja do PT, candidato a vice, seja do PMDB, não vejo problema. Para deputados do PMDB, ainda é muito cedo para a definição de alianças. Acho que é precipitado dar qualquer tipo de declaração nesse sentido, porque nós estamos aí na iminência de votar uma reforma política que poderá aí estabelecer um novo cenário em relação às alianças partidárias para as eleições de 2016. A gente discutir aliança neste ano, onde muitos partidos ainda podem, trabalharem nas suas fusões, fica um pouco difícil. O PMDB está preocupado neste ano em fortalecer o partido nos diretórios municipais, buscar afiliações de novos companheiros e preparar para fazermos as alianças, as coligações, somente no ano da eleição, ou seja, no ano de 2016. Aí, né? Você viu a sopa de letrinhas, né? que estão, né, todas as alianças, né? De repente, um aceita, outro não aceita. O presidente estadual do PT, por exemplo, diz que não existe essa possibilidade de PT caminhar junto com o DEM. Já o presidente municipal do partido, o Luiz César Bueno, deputado estadual, acha que sim. Né? O Rubens Ottoni quer o apoio do Democratas. Quer dizer, enfim, o que é que vai acontecer? Agora, essa história de o Democratas estar definitivamente de oposição, está na oposição a Dilma Rousseff, é um fato questionável, até porque o senhor testemunhou dias atrás a votação de um desses projetos, dessas medidas aí do pacote de ajuste fiscal. 8 deputados do DEM, inclusive Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, votaram favoravelmente às pretensões, né, do governo federal. Quer dizer, então não está bem assim essa história. O DEM não está tão na oposição quanto quer parecer. Paulo, é esse tipo de postura que afasta a sociedade da vida partidária e da política. Eu acompanhei isso no Congresso Nacional e achei lastimável. Você vê um partido que tem um posicionamento de oposição e deputados votarem a favor de medidas para tirar benefícios de trabalhadores. Então, quando você vê que isso é fisiologismo, porque eles votaram em função de alguma benesse que foi prometida ou foi dada para eles. Isso é triste. Isso que afasta a população brasileira de política. É isso que nivela a política por baixo. Tá, nesta quinta-feira dessa semana, por exemplo, houve um encontro entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, com o ex-presidente Lula.
tomar cafezinho, só é que eles não foram fazer, né? Não foram tomar, não é isso? Alguma conversa nesse sentido deve ter tido, porque muitas votações importantes ainda estão para passar pelo Senado, não é isso? É verdade, Paulo. Eu acredito... É o tal do toma lá da cá. Alguma coisa eles conversaram que não tenha sido exatamente só se o café estava frio ou estava quente. Sem dúvida nenhuma. E na minha visão, eu que já fui do Democratas e conheço bem o presidente, o senador Ronaldo Caiado, acredito eu que o partido está caminhando com passos largos a realmente acabar. Eu acredito que o DEM não tem outro caminho agora, até porque vários deputados ligados ao prefeito da Bahia votaram também a favor da presidenta Dilma. Eu acho que isso... E um dia antes, Paulo, ele estava dentro do Salão Verde conversando com os deputados. É isso aí. Eu sei que o tempo está esgotado, mas para a gente fechar esse raciocínio que o senhor levantou, a gente ouviu também lá em Brasília representantes desses dois partidos, né? do Democratas e também do PTB, que estão também em vias de se unir, de fazer uma fusão. Veja só o que eles dizem. O deputado Jovair Arantes é contra a fusão entre PTB e Democratas. Há um ingrediente muito complicado nessa situação, que é você unir Getúlio Vargas e o Carlos Lacerda. Entendo e respeito os democratas em todas as suas instâncias, e principalmente a instância inferior, que é os diretórios pequenos, filiados, e esse respeito não foi dado nem pelo Democratas e nem pelo PTB. O presidente nacional do Democrata, senador Agripino Maia, é um dos articuladores para que a fusão entre os dois partidos aconteça. Mas, segundo ele, esse assunto precisa ser amplamente debatido. É uma matéria que está em discussão, tem muitas etapas e as etapas estão sendo cumpridas. Não tem nada definido. O senhor é a favor ou contra? Depende. Na medida em que o Partido Novo seja um partido com clara posição de oposição, honrando as tradições dos democratas, eu sou inteiramente favorável. Agora, é preciso que se construam as preliminares sobre essa questão da fusão. Tá aí, né? Como é difícil a gente arrancar as coisas de vocês políticos, né? Muito difícil, mas a gente tenta, faz o nosso papel para levar até você essas informações que, nas entrelinhas, podem acabar sendo úteis para você formar a sua própria opinião, tá bem? A gente vai para mais um intervalo e já volta. Fica ligado. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o deputado federal Marcos Abrão, ele que é do PPS e é também presidente estadual do partido. Também está aqui José Witt, deputado estadual do PSDB e líder do governo na Assembleia. Antes de voltar a conversar com os senhores, antes de a gente continuar falando sobre política, os senhores me permitem aqui abrir espaço para fazer um túnel do tempo? Claro. Tudo bem? Vamos lá, né? É chato, assim, muitas vezes a gente abrir espaço para falar da gente mesmo, mas o Saulo, nosso grande editor, Saulo, um dos nossos grandes editores, ele separou aqui no nosso arquivo algumas imagens que a gente vai ver. É um túnel do tempo mesmo, não estou brincando não, é um túnel do tempo mostrando imagens de 40 anos que a gente está apresentando os nossos programas aqui na televisão, aqui em Goiás. Você que acompanha o nosso trabalho há muito tempo vai matar saudade, né, de algumas dessas imagens e como a gente muda, né? 40 anos também não é pouca coisa, né? Mas tem imagens aí do tempo em que eu estava lá. Você está mais novo, Paulo, atualmente. Você está bem melhor. Está vendo como político ganha eleição? Por que político ganha eleição? Obrigado, deputado. Mas vamos lá. Só para a gente fazer um registro desses 40 anos, que para mim é muito importante, naturalmente, para a minha família é também muito importante, e a gente espera que seja também para a nossa equipe e para nossos telespectadores também que nos acompanham e nos dão esse incentivo para a gente seguir adiante. Mas desejar mais 40 é querer muito, né? Mas se a gente tiver mais um pouquinho mais, além desses 40, já está bom demais, já está no lucro, porque afinal de contas a gente ajudou um pouco também a escrever o nome na história. Veja essas imagens que o Saulo selecionou.
Edmac, materiais de construção que desafiam o tempo, apresenta Fatos em Manchete. Durante a tarde e até o início da noite, o prefeito esteve reunido com a bancada fiel da Câmara. Diga, Filó, como é que estão os preços dessa semana? Anotem aí. Técnico comprova que não houve fraude na concorrência para a construção da nova sede da Câmara Municipal de Goiânia. Boa noite. Tá aí, né? Boa noite, né? Quantas vezes, né? Eu dei esse boa noite encerrando os jornais. Né? Meu abraço aqui também ao pessoal que me possibilitou, que me abriu as portas, né? Pessoal do Grupo Jaime Câmara, TV em Anguera, onde eu comecei exatamente no dia 12 de maio de 1975. Abraço ao Jacques Abrão, ao presidente de honra, né, do Grupo Jaime Câmara Júnior, o Cristiano, a todos que me abriram, né, essa possibilidade de começar esse trabalho que a gente foi desenvolvendo depois em outras emissoras, até chegar a esse trabalho que a gente faz agora. Obrigado a todos. Vamos lá, voltando a falar de política, lá em Brasília, a nossa equipe conversou também com a deputada federal Magda Mofato, e ela falou sobre duas questões, sobre as quais ela falou aqui também dias atrás, que são bastante importantes. A redução da maioridade penal e também o Estatuto do Desarmamento que eles querem derrubar. Veja só. Apresentada em agosto de 1993, a proposta de emenda à Constituição, que pretende reduzir de 18 para 16 anos a maioridade penal, voltou a ser discutida na Câmara dos Deputados. A deputada Magda Mofato é membro da comissão especial que discute o tema. Esses menores profissionais do crime, eles estão muito à vontade por conta da impunidade. A população não aceita mais. Eu, como representante da população, eu tenho que ouvir, porque a impunidade faz com que ele se sinta acima de qualquer coisa. Magda Mofato acredita que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também precisa de mudanças. Nós temos que alterar vários itens do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, como também diminuir a maioridade penal. Assim nós vamos estar caminhando para que tenhamos mais segurança para o cidadão de bem. A deputada também participa da Comissão Especial do Desarmamento. Para Magda Mofato, o cidadão tem que ter o direito de se defender. Eu vejo que o cidadão de bem, ele está sem condição de nenhuma defesa. É essa a grande bandeira, o direito de defesa. E isso inclui uma arma para aquele que se sentir apto a poder tê-la com segurança. Com certeza, o criminoso, ao ter a incerteza se dentro daquela residência vai ter alguém preparado para usar uma arma, ele vai pensar duas vezes antes de entrar numa residência, antes de entrar num comércio e antes de fazer qualquer assalto. Vamos lá, e os nossos convidados, deputado Marcos Abrão, isso aí vai passar depois pelo senhor, naturalmente, pela sua votação. Qual a sua posição, primeiro, em relação à redução da maioridade penal? A priori, eu sou a favor da redução, tá? Porque a gente precisa dar uma resposta à sociedade. Agora, eu estou estudando sobre esse tema, Paulo, porque não é simples você simplesmente reduzir a maioridade penal e colocar esses adolescentes, esses jovens, no sistema penitenciário atual. Isso não pode ser feito. A gente precisa ter responsabilidade de poder reinserir esses adolescentes na sociedade. E em relação ao Estatuto do Desarmamento, o senhor é a favor da derrubada dele, dessas mudanças propostas por essa Olha, comissão? eu tenho muita convicção que, atualmente, essas armas que entram no Brasil são armas ilegais. O cidadão está desarmado, mas o bandido está armado.
Eu sou a favor, sim, da derrubada desse Estatuto do Desarmamento. Deputado Zé Witt, né? O senhor comentava aqui, o senhor foi do juizado... Da Infância e Juventude. Da Infância e da Juventude, conhece bem essa questão. Redução da maioridade penal, o senhor seria a favor? Se tivesse lá para votar, o senhor seria a favor ou contra? Hoje é uma discussão que nós levaríamos um programa inteiro para debatê-la, mas eu sou a favor. O grande problema hoje dos adolescentes infratores é a questão da impunidade. Nós temos hoje um estatuto que rege tanto os deveres quanto aquilo que os adolescentes podem e não podem, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que precisa é realmente elevar as medidas de coerção com esses adolescentes, as medidas protetivas, muitas vezes elas são muito benéficas. Eu acho que se aumentar as penas e estiverem em locais apropriados para esses adolescentes cumprirem, não é preciso diminuir a maioridade penal, basta que se cumpra o Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma mais rígida. E o Estatuto do Desarmamento, o senhor derrubaria? Sim, eu acredito que hoje só bandido anda armado. Hoje é muito fácil adquirir uma arma por um bandido e a população está totalmente desprotegida e desarmada. Tá bem, vamos voltar a Brasília, onde será discutida uma questão de muita importância para todo o país, para os municípios principalmente e também para os estados, que é a questão do Pacto Federativo. Né? Hoje, em torno de 70% do que é arrecadado, né, em impostos, em tributos, esse dinheiro fica todo na mão do governo federal. Os outros 30%, não chega nem a isso, né, deputado? 28% são divididos entre estados e municípios. E é aquela história, o cidadão só mora onde? Só não mora no país, só mora na cidade. A cidade precisa de obras, precisa de atendimento às necessidades do cidadão e precisa, naturalmente, para isso, de dinheiro. Só que o dinheiro fica na mão do governo federal e fica por conta daquilo que o senhor próprio disse agora há pouco, aquela história do toma lá da cá, quer dizer, fica usando como moeda de barganha política, moeda política de barganha. Vamos lá? Brasília, prefeitos estão se mobilizando para fazer uma grande marcha em direção a Brasília para exigir que haja mudança nesse pacto federativo. E alguns prefeitos estavam lá em Brasília essa semana e nós conversamos com eles. Veja só. O Pacto Federativo será revisto por uma comissão de senadores que vai estudar proposições relacionadas ao tema. O Pacto Federativo, ele primeiro busca acabar com a guerra fiscal, ajustar, unificar a alíquota de ICMS em 4% e, ao mesmo tempo, também convalidar os incentivos, que o STF ameaça soltar uma súmula vinculante que inviabiliza esses incentivos. E, sem dúvida nenhuma, com todas essas ações, nós vamos ter um cenário econômico muito diferente. Na Câmara dos Deputados, goianos como Alexandre Baldi e Magda Mofato também defendem uma nova partilha dos recursos. As responsabilidades em prestar serviço à população estão sendo feitas em boa parte pelos estados e municípios, mas a arrecadação hoje, em grande parte, se dá pela União. Então há esse desequilíbrio e é muito importante que a reformulação do Pacto Federativo seja ampliamente discutida e, principalmente, seja colocada em prática. A população mora nas cidades, portanto é importante que seja revisto, é importante que tenha os recursos repassados, não só para os municípios, mas para o estado também. Prefeitos goianos que estavam em Brasília esta semana disseram que os municípios precisam ter de volta a autonomia. A nossa população está ficando prejudicada na questão da educação, na questão da saúde, a questão até mesmo de transporte escolar tem sido um problema sério para todos nós. Então não é possível que a gente consiga resolver o problema do país sem que haja uma reformulação mesmo do Pacto Federativo e os municípios tenham um mínimo de autonomia para poder conduzir os seus destinos. A comissão que vai discutir o novo Pacto Federativo deverá ser instituída durante a Marcha em Defesa dos Municípios, também conhecida como a Marcha dos Prefeitos, que vai acontecer entre os dias 25 e 28 de maio. Tá bem, deputado Zé Witt falava aqui nessas marchas, né, que são frequentes, né, mas ainda não trouxeram o resultado que delas se espera. E a questão do incentivo fiscal é fundamental, né, para o desenvolvimento de estados como Goiás, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Eu sou um defensor dos incentivos fiscais, apesar do deputado Baldi, que é meu amigo, ter dito que é o único representante do setor produtivo como político aqui em Goiás. Eu discordo dele, eu sou do setor produtivo, venho e defendo muito a classe.
vejo que nós não podemos deixar de ter os incentivos fiscais e essa unificação das alíquotas também traria um grande prejuízo para o estado de Goiás. Nós teríamos percas incríveis de arrecadação de grandes empresas que iriam embora do nosso estado. Não podemos, de forma alguma, permitir que isso aconteça. Agora, nós já ouvimos falar de reforma política, reforma, novo pacto federativo, reforma previdenciária, tributária, tudo que a gente já ouviu falar. Infelizmente, acontecem marchas e o governo federal permanece como está, com toda a fatia do bolo para ele. Tá bem, aproveito para me despedir e agradecer a sua presença aqui, deputado. Obrigado por ter vindo, boa noite. Eu que agradeço, foi um prazer estar com você mais uma vez, Paulo, com seus telespectadores e mais uma vez podendo compartilhar com um grande e competente amigo, Marcos Abrão, companheiro meu de dobradinha e um grande deputado federal por Goiás. Tá bem, deputado Marcos Abrão, que tem 15 segundinhos para falar sobre essa história do Pacto Federativo e dos incentivos fiscais. Goiás corre realmente esse risco de perder? Olha, Paulo, primeiro a gente precisa defender o municipalismo. Isso que acontece, essa barganha de votações, de recursos por apoio, é justamente por isso. Porque os prefeitos hoje não aguentam mais administrar suas cidades com a quantidade de recursos que eles têm disponível. E isso precisa mudar. Isso é uma vergonha para o nosso país, você vê um prefeito, como a gente vê em Brasília, nos corredores, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém ajudá-lo. Isso precisa mudar. Por quê? Porque as pessoas moram nas cidades. Claro. E a gente precisa valorizar as gestões municipais. Eu fui votado em 244 municípios e sou defensor da revisão do Pacto Federativo. Tá bem, exatamente como sua tia, né, que também é municipalista, né? Exatamente. Senadora Lúcia Vânia. Tá bem, deputado Marcos Abrão, obrigado por ter vindo, boa noite. Eu quero agradecer, Paulo, a oportunidade, um programa de credibilidade como o seu, cumprimentar o meu companheiro, amigo Zé Witt, da minha geração. Eu sou mais novo que ele um pouquinho, Paulo, mas é um amigo que eu tenho. Tá Muito bem. obrigado pela oportunidade. Obrigado aos senhores, obrigado a você pela companhia. A gente volta semana que vem. Até lá, boa noite. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.